Então vamos lá. O Aldo Antônio Miranda aqui falando sobre o mal. Deus, ele não pode ter um grande plano final, um grande objetivo final, se é ele quem está tomando as rédeas da situação. Deus está tomando as rédeas da situação e definindo o que vai acontecer de ruim e de bom no mundo. Para que ele teria um objetivo final em relação a essa maldade desnecessária no mundo? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês em relação à maldade desnecessária é que se um mundo onde existe uma divindade benevolente que está olhando tudo e todas em todos os locais, por que crianças são abusadas diuturnamente por líderes religiosos dentro da casa desse personagem, dentro da casa de Deus? Ou você assume que a sua divindade é uma divindade cruel, maligna, e que instancia tudo que há de ruim no mundo, inclusive está comandando o padre e o pastor pedófilo, ou você endossa um modelo onde tudo é pré-determinado, ou seja, um modelo determinista, ou você adota um modelo onde realmente exista o livre-arbítrio, onde inúmeras possibilidades podem acontecer. Porém, essas duas visões da divindade são contraditórias e não explicam aquilo que nós observamos na natureza. Nós não temos uma explicação satisfatória através da explicação teísta, e sim através do modelo naturalista. O modelo naturalista explica com perfeição todo o mal desnecessário que nós temos no mundo. Tanto da violência que vemos na natureza, e quando eu digo violência da natureza, estou incluindo os seres humanos aí também, tá? Quanto as catástrofes naturais. Então, Jadson, esse foi o trechozinho aqui do vídeo do Antônio Miranda, falando sobre a questão do mal, deu para ouvir bem, né? Então, o Antônio Miranda, ele entende que Deus não é uma explicação viável para a existência do mal no mundo. Logo, na percepção dele, ora, se Deus existisse, não deveria haver mal no mundo. Logo, há mal no mundo significa dizer que Deus não existe. E como se explica o mal no mundo? O naturalismo explica com perfeição. Então, primeiro, Jadson, eu queria que falasse um pouco aí sobre maldade desnecessária. Ele disse que existe maldade desnecessária. Ou seja, uma criancinha que é estuprada, qual a necessidade disso para um bem maior? Não sei. O que é que tu me diz, Jadson? Muito bem, irmão Alexandre. Quando nós vamos tratar dessas questões que são bem práticas, que acontecem, nós entramos em um campo da teologia e da filosofia chamado Teodiceia. E para quem está tendo contato pela primeira vez em relação à Teodiceia, para quem não sabe, a palavra Teodiceia é a junção de duas palavras gregas. A primeira é Theos, que é Deus, e Dikeia, que é justiça. A Teodiceia é um campo da teologia e da filosofia que busca justificar a existência de Deus perante o mal no mundo. E essas questões que o Antônio Miranda levanta, nós podemos responder, primeiro, em relação, se Deus tem um propósito em relação à maldade que acontece na Terra. Com certeza, Deus, por ser sábio, ele tem boas razões para que o mal aconteça na Terra. E uma das explicações que é trabalhada, a primeira eu quero apresentar é a Teodiceia educativa. O que ensina a Teodiceia educativa? A Teodiceia educativa ensina que o mal que acontece na Terra tem propósito de nos ensinar. Ou seja, um exemplo, se nós experimentamos a pobreza, de certo modo, nós iremos valorizar a riqueza. Se nós experimentamos a doença, por experimentar o mal da doença, nós iremos valorizar a saúde. Então, se não existisse, irmão Alexandre, certos males na Terra, como fome, como crimes, como maldade feita pela mão do homem, de modo nenhum nós iríamos desenvolver atributos como misericórdia, compaixão, bondade, justiça e caridade. Porque se existisse um mundo onde não houvesse males, de modo nenhum você iria desenvolver empatia, ou seja, sentir a dor pelo próximo. E é nesse sentido que Leibniz, um grande filósofo, vai dizer que este é o melhor dos mundos possíveis, que é o princípio do positivismo, você analisar o mundo com uma ótica melhor. Ou seja, se esses males acontecem na Terra, é porque Deus tem boas razões para que esses males aconteçam. E dessas boas razões é a Teodiceia educativa, ou seja, Deus tem propósito de ensinar o homem por meio do sofrimento. Porque como você bem disse aí, Deus, ele poderia, isso aí é o argumento dos contrafactuais, ou seja, Deus, ele poderia criar qualquer mundo possível. A pergunta é essa, Deus poderia criar qualquer mundo possível, ou seja, um mundo sem o mal.
Pois se Deus ele é todo bondoso, significa de Deus sendo todo bem, bondoso, sumo bem, significa dizer que Deus ele quer o bem. Ou seja, Deus não iria criar um mundo mau, Deus criou um mundo bom. De fato, a Bíblia diz que tudo era bom. Mas sendo que Deus cria um mundo bom, sabendo que esse mundo iria se corromper. Ora, Deus é onisciente, então Deus logo sabia que esse mundo ia se corromper. Então a pergunta é o seguinte, podendo Deus criar qualquer mundo possível, ele não poderia ter criado um mundo no qual não existisse a presença do mal, não é? Porque essa questão, por exemplo, que o Antônio Miranda levanta, uma criancinha sendo estuprada e sendo vítima de pedofilia, inclusive aí, como falou, abusadas por líderes religiosos na casa de Deus. A gente falar já sobre isso. Mas será que existe realmente mal desnecessário? Na tua acepção, eu acredito que você está dizendo que todo mal, ele objetiva um bem. É isso que você está me dizendo, não é isso? Tem por exemplo, uma doença. Uma doença e a dor, o sofrimento, de alguma forma, torna a pessoa moralmente melhor. Ela muitas vezes amadurece devido àquele problema, àquela doença, torna uma pessoa até melhor, mais generosa, etc. Então, Deus, de alguma forma, usa o mal que nós, na nossa percepção, é desnecessário para algum bem. A questão é, qual o bem que nós poderíamos extrair de uma criancinha sendo estuprada? É complicado, não, já? Você vai responder o que tu acha? É complicado, porém, quando nós partimos da revelação bíblica, nós podemos entender, irmão Alexandre, que Deus quer nos ensinar a que ponto pode chegar a depravação moral do homem. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 3 é o texto mais triste das Escrituras, porque aconteceu a queda do homem. Do homem se afastou de Deus. E em Romanos capítulo 11, versículo 32, diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Então, dada a existência do pecado e da queda que aconteceu, o pecado vai acontecer. E se o pecado vai acontecer, pecadores irão pecar. Então, o estupro, né, a uma criancinha, que é algo terrível, e outros males que acontece porque Deus quer nos ensinar quão mal é o pecado e a que ponto chegaria um homem, mas Deus, né, em sua infinita graça e propósito, irá revelar, né, a plenitude do porquê ele permitiu certos males no futuro, porque a Bíblia diz assim como nós somos conhecidos por Deus, nós iremos conhecer. Então, nós iremos saber no futuro por que Deus ele permitiu certos males, ou aconteceu na história certos males. Ô, Jadson, eu, diante de Antônio Miranda, ele fazendo uma afirmação das que ele fez, eu, na verdade, não precisaria me responder a ele. Eu não precisaria. Eu já desmontaria toda a afirmação que ele diz, mostrando que não tem como ela afirmar o que ela afirma nesse trechozinho de vídeo, a partir do pressuposto que ele estabelece como verdade para si. Eu não vou entrar nessa questão agora. Mas a grande questão é o seguinte, ele disse que existe mal desnecessário no mundo. A questão é, Jadson, como é que ele sabe que aquele mal é desnecessário? Como é que ele chega a essa conclusão? Como é que ele afirma categoricamente que um mal é desnecessário? Como é que ele sabe disso? Simplesmente ele olha um problema, por exemplo, de uma criancinha sendo sexualmente violada e ele diz que isso é um mal desnecessário. Ora, eu não vejo um argumento racional, ele não mostra as razões pelas quais ele diz que aquilo é um mal necessário. Simplesmente ele tem um problema emocional com isso. Claro que é horrível ver uma criança sendo violada, fruto de estupro, e muitas vezes por líderes religiosos. Mas isso é um problema emocional e não racional. Ele tem que me dar as razões pelas quais ele afirma dizer que aquilo é um mal necessário. E não simplesmente afirmar. Talvez Deus tenha razões que eu desconheço. Isso simplesmente mostra a minha ignorância, o fato de Deus não me ter revelado as razões que ele tem por trás, razões finais das coisas, dos males que acontecem no mundo. Isso só mostra que nós somos ignorantes, mas não mostra que Deus não existe. Não tem nada a ver com o que você falou. Posso acrescentar algo no que você falou? Então, quando nós partimos do pressuposto da cosmovisão cristã, nós sabemos, né, muito bem, nós que estudamos teologia, que existe a vontade oculta de Deus, ou seja, coisas que Deus não nos revelou, existe a vontade revelada, que está nas Escrituras, está na sua palavra, e existe também, irmão Alexandre, a vontade decretiva de Deus, seja de uma forma ativa ou de uma forma permissiva, ou seja, ele permite que aconteça. Então, existem essas vontades de Deus que nós, dentro, né, do pressuposto cristão, nós precisamos levar em conta, né? Então, saber-se-á no futuro por que Deus permitiu certos males. Agora, Jadson, ele bota aqui, né, crianças sendo abusadas por líderes religiosos dentro da casa de Deus.
Interessante, né, que se você for olhar as estatísticas, a maioria das crianças ou dos estupradores de crianças não são líderes religiosos, né? Mas ele coloca aqui os líderes religiosos, assim, você vê o tamanho de preconceito desse cara, né? Dentro da casa de Deus. Jadson, aí alguém diz assim para mim, não, mas o Antônio Miranda é um cara formado em teologia. Pô, cara, Antônio Miranda dizendo que o templo lá, 4 paredes, é a casa de Deus, cara. Brincadeira, como se Deus habitasse em casa feita por mãos de homens, né? Quando o próprio Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ou Lucas descrevendo, né, diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, de pedra. E ele diz aqui, não, que há Deus na casa de Deus. Então, na verdade, isso demonstra preconceito e ignorância teológica da parte do irmão Alexandre. Oi. Quando o Antônio Miranda fala que Deus permite crianças ser abusadas, nós devemos perguntar, e tem crianças que Deus não permite? Ele não conhece a terra, né, todos os países, para ele determinar que todas as crianças são abusadas. Nós sabemos que Deus ele intervém, né? Então ele não pode chegar a essa conclusão de algo particular por meio de universais. Ele não pode generalizar, porque ele não conhece. O ponto-chave, o ponto nevrálgico aí da fala do Antônio Miranda é justamente a questão do problema do mal desnecessário, né? Ele vai dizer que existe mal desnecessário no mundo. Eu quero saber como é que ele sabe disso. Porque tendo em vista que Antônio Miranda é naturalista, empirista, ele me disse que verdade para ele é tudo aquilo que ele consegue verificar e provar através de evidências. Eu quero saber quais evidências ele tem que o mal é desnecessário, tá bom? E como é que ele verifica isso? Como é que ele sabe disso, tá bom? Então, isso só mostra isso. Agora, ele diz, Jades, que independente da linha teológica, se determinista, ou, no caso, calvinista ou arminiana, que vai explicar o problema do mal através do livre-arbítrio, da permissividade de Deus, ou calvinista, né, determinista de Deus, tanto um quanto o outro não explica o mal desnecessário no mundo, e eu quero saber também como é que ele sabe disso. E ele diz que a única forma, o sistema de pensamento que explica com perfeição como o aparente mal desnecessário se dá no mundo, a única sistema de pensamento que explica perfeição é o naturalismo. Agora, sim, afirmar é fácil. O problema é que ele não mostra como é que o naturalismo explica com perfeição a existência desse suposto mal desnecessário no mundo. E como o Antônio Miranda iria extrair atributos, né, como empatia, misericórdia, caridade, se não houvesse sofrimento? Como ele extrai sem a realidade que a gente presencia da maldade? Como o ser humano iria desenvolver estes atributos? Não entrei nem no ponto ainda, porque eu quero deixar lá para o final. Como é que ele deduz o mal? Porque uma criança violada é um mal, porque ela é um mal, é mal. Se é mal, ele está horrorizado com aquilo, porque aquilo é nojento, aquilo é mal, aquilo é intrinsecamente mal, é perverso uma criança ser violada sexualmente. E Antônio Miranda diz assim, olha, isso é um mal desnecessário, e esse mal, problema que Deus não existe, isso é um problema emocional dele, não é racional, isso não é um argumento racional. É um argumento emocional, é pura falácia emocional. Agora a questão é o seguinte, sendo Antônio Miranda naturalista, ele acredita que tudo é fruto da evolução, logo não existe Deus. Se não existe Deus, não existe um referencial absoluto para determinar o que é e o que não é.